Olá pessoal, boa noite. Está começando pela Rede Século XXI o nosso programa Família Projeto de Deus. E é sempre uma alegria a gente poder conversar e compartilhar histórias, experiências que edificam as nossas famílias. Oi, amor, boa noite. Oi, amor, boa noite. Boa noite a você de casa que está ligado aqui conosco na Rede Século XXI. Hoje nós vamos falar sobre paternidade responsável. Porque transmitir a vida é um dos dons que Deus concedeu aos esposos. Porém, é necessário programar essa transmissão de maneira responsável e consciente. E hoje em dia, esse tem sido um desafio aos casais que, muitas vezes, por falta de informação, adotam métodos que são causadores de incompreensões, falta de diálogo e ainda trazem consequências terríveis à saúde. Então vem com a gente, porque quando você participa, o papo fica muito mais gostoso. Envie uma mensagem no nosso WhatsApp 19 99902 0021. E nós estamos também ao vivo no Facebook da Rede Século XXI, facebook.com/Rede Século XXI. Segue a gente lá e já pode começar a compartilhar o programa de hoje com seus amigos, combinado? E para conversar com a gente hoje, nós recebemos a bióloga Valéria Cristina Campani. Boa noite, Valéria, bem-vinda. Boa noite a todos. Atualmente a Valéria atua na Pastoral Familiar na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Campinas, em São Paulo. E por muitos anos trabalhou em cursos de noivos, orientando os casais justamente sobre o assunto que vamos tratar aqui hoje. E conosco também está o médico ginecologista, Dr. José Laércio Júnior. Boa noite, doutor. Boa noite, Silvia. Muito obrigado bem-vindo. pelo convite. Uma alegria recebê-lo aqui, Uma viu? alegria estar aqui também. Muito obrigado. bom. O Dr. Júnior também atua na Pastoral Familiar e há quase 25 anos ministra palestras sobre família e regulação da natalidade. E quem acompanha o Dr. Júnior nas missões com a família é a esposa dele, a Olga. Oi, Olga, bem-vinda. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Olá. Gostoso. Que bom. A Olga já atendeu diversos casais com aconselhamento e acompanhamento do método Billings, que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, paternidade responsável. E já vamos começar perguntando aqui as dimensões da união conjugal. Poderia explicar um pouquinho para a gente isso, Júnior? Como é que... É claro que sim. Bom, Deus nos criou sexuados, né, com sexo. Então, a união conjugal faz parte o ato conjugal faz parte da vida do casal, né? Dentro desse ato, né, do ato conjugal em si, já há muitos anos a Igreja nos alerta, né, das dimensões, dos significados, né? São dois significados, Carlos: o significado procriativo e o significado unitivo. Quer dizer, o ato conjugal, além de levar a união, ao aumento do amor, ao aumento do carinho entre o casal, né, está destinado em muitas vezes, a procriação. Deus quis que o ato conjugal tivesse esses dois significados. Então, é claro, não é possível separá-los. Como não é possível separar na nutrição o ato de comer, de se alimentar, né, do prazer da alimentação, da própria nutrição causada pela alimentação. Então, o ato conjugal tem esses dois significados, né, o unitivo e o procriativo, como já foi lembrado por vários papas na nossa magistério. Então, Olga, você entendi direito aí a explicação do Júnior, né, do marido, não dá para separar essas duas dimensões, unitiva e procriativa? De forma alguma, né? Deus já no Gênesis, quando ele pensou, né, no casal, na mulher, no homem, como uma situação de união mesmo, porque não era bom que o nosso Adão fosse só. Assim, ele criou Eva. E em seguida instituiu o matrimônio. E do matrimônio ele disse: crescei e multiplicai-vos. Faz parte mesmo da concepção, né? E faz parte da criação, a ideia de que o homem se uniria à mulher e daria continuidade ao projeto de criação
do nosso Deus, né? Do Senhor. E nesse mesmo texto que você está falando de Gênesis, o Senhor diz, né, para eles, né, crescei e multiplicai-vos. Né? E a partir daí que a gente entende da graça da multiplicação a partir da bênção de Deus do matrimônio. Da união do casal, né? E da união do casal. E Valéria, o que você acha, que significaria para você a paternidade responsável? Como é que você vê isso? Parceria no plano de Deus, né? O casal, ao ter a função unitiva e procriativa, está junto, né, no plano divino, né, na vivência sacramental do matrimônio. O casal é responsável por tudo, né? Tudo que advém dessa união, está aí a bênção sacramental para prosseguir. Deixa eu só fazer uma pergunta. A gente está vendo aqui que o Júnior e a Olga são casados, você também, né, Valéria? Sim, Esquecemos de perguntar isso, né? Sou casada há 36 anos com o Ricardo, que é ao mesmo tempo que eu tenho com o método também, 36 anos. Eu utilizo o método há 38 anos. Qual o né? método para o método pessoal de Billings, né? O método de Billings, né? Tá. É isso. Tá, o Ricardo até, ele está aqui acompanhando a gente. Olha lá, o Ricardo, vocês estão vendo aí, ele está aí nos bastidores acompanhando a gente. Obrigado, Ricardo, que Deus te abençoe. Então tá aí. E paternidade responsável, então, está de acordo com o plano de Deus, é isso que você estava falando, Sim, né? Exatamente. Deus nos deu essa carta branca, né? Sejam responsáveis pela criação que vos dou, né? Assim como deu no Gênesis a nossa função de nomear as criaturas, né? Então também na hora da nossa união matrimonial, cuidar da prole, né? Porque todos somos habitantes deste plano divino, né? Nossa alma está por aí. Como diz aqui, né, a paternidade responsável já deveria ser uma coisa só. A paternidade já deveria subentender que é responsável. Responsabilidade. Mas infelizmente a gente tem que falar isso, porque hoje em dia existe uma grande irresponsabilidade em se colocar os filhos no mundo, né? E a gente queria que você participasse aqui conosco, manda um WhatsApp para nós, sobre o que você acha sobre a paternidade responsável, se você conhece alguém que faz esse método Billings, que foi citado aqui pela Valéria, algum método natural, algum método aprovado pela igreja, nós vamos colocar aqui. Então, manda um WhatsApp para nós, participe conosco, vá dando a sua opinião, né? E para que a gente interaja e seja um papo bem gostoso aqui. Tá. E falando de paternidade responsável também, o Júnior e Olga, pergunto para vocês, une mais o casal ou não? Eu tenho a impressão que quanto mais responsabilidade, mais união do casal. É assim ou não? O termo paternidade responsável pode ser tomado de uma forma um pouco duvidosa ou errônea, né? No mundo, quando se ouve falar de paternidade responsável, em geral se pensa assim, é responsável quem tem poucos filhos, porque é uma irresponsabilidade ter muitos filhos. Tem gente que associa claro isso ao número de filhos, né? Claro que sim. Já na igreja, na nossa igreja, pode ter um viés invertido, que assim, paternidade responsável significa ter muitos filhos. Né? O que a igreja nos orienta, e várias encíclicas falam sobre isso, desde Paulo VI, São Paulo VI, né? Já afirma que a paternidade responsável significa, sim, generosamente ter muitos filhos, de acordo com as possibilidades do casal e respeitando a biologia do organismo, da mulher e do homem, respeitando os planos de Deus, né? Respeitando as condições sociais do casal, respeitando, mas generosamente. Né? Então, tá. Agora, especificamente em relação à sua pergunta, né, Carlos? Claro que une. Porque se a gente responsavelmente
discute o tamanho da família, discute os planos familiares e não deixa as coisas simplesmente acontecerem, lógico que isso une. Nós estamos casados há 2 anos, Olga? 30. Puxa, mas parecem 2. Que lindo. Então, somos casados há tanto tempo e isso sempre, todos os planos foram discutidos. Isso, claro que une o casal. Né? Claro que une o casal. A igreja não seria irresponsável. É uma abertura claro que não. muito grande ao diálogo. Claro não é? que sim. A ponto de atrapalhar a vida da gente, ela só melhora a vida da gente. E a cumplicidade, a intimidade, tudo é um grande complemento. O Júnior falou uma palavra que eu acho que é chave, né, Olga, para entender isso, que é generosidade. Isso, não generosidade. Isso aí Sem é uma dúvida. coisa que une também. E tem que estar acompanhando o matrimônio, a família, o tempo todo. Isso depois se estende aos filhos também. Eles percebem isso na chegada de um irmão novo, né? Ou na impossibilidade, talvez, de que a família aumente, mas há a percepção dos filhos, há uma integração. Né? A família se une muito em torno deste planejamento. E é um planejamento que faz parte do propósito de Deus para com a família. Né? Não existe presente maior, melhor para uma criança do que um irmãozinho. Não é possível. É verdade. Presente de Natal não supera. É verdade. Eu brinco muito com os casais que optam por um filho, até certo ponto, né? Optam. E eu brinco porque eu digo, poxa, seu único filho vai depois te gerar netos que não terão tios. É verdade. Né? Porque a gente fica restringindo, né? E é uma festa, né, em casa, né, quando É. junta todo mundo, É uma tio, delícia, primo, sobrinho. uma dá delícia. É uma A riqueza. nossa bom, família né? tem no mínimo 12, quando junta todo mundo, né? Com os agregados que a Então, gente posso chama. acrescentar um detalhe? Claro. Minha mãe faz 80 anos amanhã. Minha mãe teve uma Belezinha. prole de Como que 10 ela filhos. chama? Hilda. Dona Hilda, um beijo para a Beijo senhora. pra dona Ela Hilda. teve uma prole de 10 filhos. Nós comemoramos o aniversário dela para poder unir todo mundo no último domingo. Foram 101 pessoas. Ah, que delícia. E isso entre agregados, genros, noras, netos, filhos, sobrinhos. Né? Então, vejam bem. Que Né? delícia. Então, é uma coisa assim que eu notei que Deus quis muito essa família generosa que ela conseguiu criar, em vista dessa também generosidade dos meus pais em ter uma família numerosa. O que para mim já foi uma coisa menor, né? A minha generosidade chegou em 2 filhos. Então, tudo é uma questão dos planos de Deus e da abertura que a gente pode dar a isso, né? Sim. Então, que os casais tenham a tranquilidade de pensar que muitas vezes uma família numerosa não é tão numerosa assim, mas é tão generosa quanto uma família de muitos filhos, né? Porque hoje os casais têm medo de ter filho. Não deve, né? É uma Que não deve. parece até que assim, eu sou tão responsável que eu vou ter no máximo um filho, porque eu tenho que cuidar bem, eu tenho que dar escola, eu tenho que dar roupa, eu tenho que, né? E aí você coloca limites à graça de Deus, né? Deus está querendo criar outros filhos e a gente coloca, né? Eu acho que essa falta, inclusive, de generosidade para com esse projeto familiar, né? Isso. Agora, o Júnior falou agora há pouco da igreja. A igreja não seria insensata, né, de recomendar isso. A igreja é contra planejamento familiar? Absolutamente não. Claro que não. A igreja fala em planejamento familiar em seus documentos desde a década de 60. Né? Claramente. Né? O Papa São Paulo VI escreveu lá uma encíclica que é A Vida Humana, chama a encíclica, Humanae Vitae, em latim, que dá todos os parâmetros e o programa que a igreja propõe para as famílias. Né? Propõe famílias grandes e generosas, mas, em casos especiais, em casos sérios, necessários, né? A generosidade, como a Olga falou, pode estar em um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos. Né? E aceitar Então, os planos de Deus, né? A igreja, exatamente, a igreja, na verdade, ela propõe o planejamento familiar responsável. E quem deve decidir o número de filhos é o casal. Né? É o casal, lógico, que de preferência ajoelhado na frente do Santíssimo, depois de conversar muito e discutir muito, depois de ter aconselhamento com padres, com pessoas de doutrina firme,
né? E daí as pessoas decidem o número de filhos generosamente, né? A primeira ordem de Deus no Gênesis foi crescer e multiplicar-vos. Isso que significa ter filhos mesmo. Né? Sim. Mas a igreja, lógico que não seria insensata a ponto de não abrir, né, espaço para um planejamento pensado. Né? O número de filhos, quando devem, por algum motivo sério, ser um número menor de filhos, lógico que a igreja propõe algumas práticas que podem ajudar a espaçar o número de nascimentos, ou mesmo espaçar temporariamente, ou mesmo definitivamente o número de nascimentos, de uma forma responsável. Você citou o Manivite, né? Isso o Papa São Paulo VI consolida um ensino da igreja que vem de séculos, né? E lá no Manivite ele coloca isso no papel, né? E uma das coisas que ele chama a atenção é o casal estar aberto à vida. O que significa isso, Valéria? O casal está aberto à vida. Exatamente, eu ia pegar o gancho. E deixa só te interromper, completar um pouquinho. Depois a gente vai falar de outros métodos e tudo, mas então não vamos entrar muito em detalhes, mas está aberto à vida. O que significa isso? Eu ia pegar o gancho que ele colocou do casal rezar pela sua prole, né? Pelos filhos que Deus colocar nas suas mãos. E nesse planejamento, eu diria, a gente planeja, mas a última palavra é Deus, né? Então, eu planejei 2 filhos, 3 filhos, nós planejamos 2, 3 filhos, e Deus os coloca, mas há sempre a nossa... Deus aceita a nossa liberdade. Eu aceito como casado na igreja, sacramentalmente, a liberdade, né, de uma opção maior. Não sei se eu fui clara. Foi. É por aí. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre métodos contraceptivos e a gente vai poder esmiuçar um pouquinho mais o que é estar aberto à vida, né? Porque a gente vê hoje, infelizmente, a gente sabe, né? Todo mundo de casa sabe como é que você vai conceber um filho, né? E muitas pessoas hoje estão concebendo filhos fora do matrimônio de uma forma totalmente irresponsável, como a gente estava colocando. E aí, depois quer dar um jeito, né? Então, assim, eu engravidei, mas eu não quero esse filho, né? Não foi uma coisa, não planejou, não... E sabe como engravida. Então, essa pessoa está totalmente fechada à vida. E aí depois querem, né, que a gente aceite que você pode descartar aquela criança, né? Como que você vê isso, Olga? Essa tristeza, né? Olha, eu acho assim, brado aos céus, né? A vida é dom de Deus. A vida a Deus pertence. Você tem como ele já diz, a encíclica do Manivite, você tem maneiras de se planejar. Eu sempre penso num filho concebido dentro do matrimônio, porque eu sempre penso numa criança com direito à família. Sim. Porque é um ser que já é gerado com seus direitos, né? Dentro dos planos de Deus. Mas se acontece de uma pessoa que não tem família, uma mãe solteira ou um pai solteiro, a abraçar esse dom, abraçar essa vida. Interromper uma vida que não é de direito, não é de direito de quem está gerando, né? Uma vez concebida, é uma pessoa, ela não faz parte da mãe e não faz parte do pai. É um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Quando dentro da família, a ser zelado e cuidado. Quando fora da família, também a ser cuidado e zelado. Jamais descartado. E brada aos céus, eu acredito. E a cada um de nós aqui também. A indignação é muito grande, porque todos somos pró-vida, né? Todos somos inteiramente a favor da vida. Júnior, você falou agora há pouco no planejamento familiar, você estava falando de espaçar uma gravidez ou outra, né? Isso seria não conceber, não... Como é que são esses métodos contraceptivos? Como é que a igreja vê isso? Sim,
Em casos em que existe um motivo sério para se espaçar o número de nascimentos, para não se ter um filho numa determinada temporada ou até definitivamente, né? E casos sérios são casos de quem vai julgar isso é o casal, como nós já conversamos, mas depois de muita orientação, muita oração. Mas são casos de problemas sociais, problemas de saúde, problemas econômicos, né? Nesses casos em que existe um motivo sério para se espaçar, é lógico que a igreja nos abre um campo grande para se conseguir fazer, porque isso é o desejo de Deus, né? O que eu quis dizer é que se Deus dá sinais de que existe necessidade para se espaçar os nascimentos, é óbvio que a gente deve espaçar os nascimentos, né? Bom, mas usar de recursos em que atentem contra a vida da mulher ou da criança, ou recursos que atentem contra a moral, não pode ser lícito. Então, se há necessidade de se espaçar o nascimento, que se use de recursos em que se use a inteligência e a vontade humana, sem afetar nem a saúde da mãe, nem a saúde do possível bebê que seria gerado. O que eu quero dizer é que existem métodos de evitar a concepção naturais, sem a necessidade de recursos medicamentosos ou de recursos físicos ou químicos, né? O que a gente pode é aprender como funciona o corpo da mulher, aprender como funciona o corpo do homem e, nos momentos em que a mulher está fértil, que ela pode gerar um filho, abster-se do ato conjugal, abster-se da relação sexual. Não ter relação sexual no dia em que a mulher está fértil, de comum acordo entre o marido e a esposa, em casos em que existe um motivo sério para que isso aconteça, e usufruir do sexo e do ato conjugal nos dias em que a mulher não está fértil. Essa é a base de todos os métodos naturais, né? Aprender como funciona o corpo usando a inteligência, que é uma potência da alma, do nosso espírito, e usar a força de vontade, né, de evitar o ato conjugal naquele dia, usando a vontade, que é outra potência do nosso espírito, dons de Deus. Tudo isso Exatamente. embasado pela generosidade, né? E pelo diálogo, pela conversa, como já foi falado aqui, né? E a gente vê hoje muito casal que fala, eu não posso ter muito filho, eu tenho que espaçar bastante, porque... mas aí tem um bichinho de estimação que gasta tanto quanto um filho, né? Com veterinário, com shampoo, com coisa... sem fazer qualquer juízo, né? Mas na cabeça de um engenheiro, matematicamente, é despesa do mesmo jeito, né? É interessante isso, né, Valéria? Os valores, né, que às vezes as pessoas colocam, né? Muito. E também tem, além dessa questão de substituição, né, do bem-querer, né? Também você vê as pessoas que não querem engravidar porque meu corpo vai ficar diferente, meu corpo vai ficar diferente em que sentido, né? E a pessoa acha que está estragando o seu corpo a cada gravidez, o que não é real, né? Porque o nosso corpo, dom de Deus, ele vai, com o passar do tempo, sofrendo alterações, mesmo se você não engravidar. Não tem jeito. Exatamente. A força da natureza, Exatamente. E nós tínhamos, voltando um pouquinho no que você estava falando do método natural, que nós vamos falar no próximo bloco, mas nós usávamos o método Billings também. E então a gente combinava, né? Quando está no período fértil, amor, o Billings está aqui em casa, viu? Então a coisa tá... O Billings veio fazer uma visita para a gente aqui, né? Então a gente já sabia que era o sinal, né? Que não, por enquanto a gente vai... Então é muito gostoso porque, como você falou, existe o diálogo, né? Do casal e o marido, os dois têm que estarem dispostos, né? E o marido saber o momento também. Então, assim, é muito gostoso porque aproxima muito a gente, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai
detalhar um pouquinho mais esses métodos todos para você e a gente quer agora que você mande a sua participação para cá. O nosso tema hoje é paternidade responsável. Continua mandando a sua mensagem. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.